Ivan Demarco, vamos retomar um assunto aqui nessa segunda temporada com um resgate. Porque o primeiro episódio foi você dando a dica que a pessoa deveria colocar a roupa, olhar durante um minuto, que depois ela daria risada de si mesma e começaria a caminhar depois de uma semana. Diminuiria a barreira energética entre ela e o exercício. Por que é tão difícil começar? E como? Quais estratégias começar? Contigo. Beleza. Pô, Gui, mais uma vez, incrível poder juntar junto com você aqui, poder comunicar com toda a audiência do Show Sedentarismo, um projeto incrível, fantástico, adoro. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Primeira coisa, né? Por que é tão difícil começar ou aderir a um hábito como o do exercício físico? Porque, vamos lá, para quem não tem o hábito, para quem não faz exercício físico, implica numa mudança, toda mudança tem uma barreira de energia, como você brilhantemente colocou aí. E a gente precisa, então, entender como driblar essa barreira de energia. No caso do exercício físico, não é tanto quanto tomar um copo de água só, não é tanto quanto o hábito, por exemplo, da leitura, porque o exercício físico é um hábito que já está catalogado, inclusive na ciência do comportamento humano, como o comportamento mais difícil de se tornar um hábito. Porque cada vez que eu vou ter esse comportamento, eu preciso investir uma grande quantidade de energia. O corpo inteiro tem que estar presente ali, a mente tem que estar presente, tem que estar tudo presente. A ideia, por exemplo, de uma televisão na frente de uma esteira, ela pode até criar para algumas pessoas uma sensação de que o tempo passa um pouco mais rápido, mas não no começo. Não no começo, tá? Isso é uma coisa, é importante a gente frisar isso, porque um hábito não se forma no músculo, ele se forma no cérebro, né? Então, é importante que a mente esteja relativamente presente para que o hábito tenha uma chance de se formar. Uma pessoa, quantas e quantas histórias a gente não conhece de gente que compra esteira, bicicleta, põe na frente da televisão e em poucas semanas ou meses aquela esteira, aquela bicicleta vira um OVNI, né? Um objeto estranho dentro da casa, vira um cabide, né? Você passa a ter um uso completamente obsoleto para aquilo que era o uso fundamental daquele aparelho. Então, assim, o exercício físico é o comportamento mais difícil de se tornar hábito. Está logado na ciência do comportamento isso, tá? Na ciência de formação de hábitos. É curioso porque para nós, né, que somos do movimento, somos da área da educação física, a gente fala, poxa, como é que pode alguém não gostar de um troço que é tão legal? Né? Não tem uma doença na medicina para a qual o exercício não seja parte da prevenção ou do tratamento, ou do tratamento, dificuldade tão grande para as pessoas. Eu tenho uma posição bem particular, que eu acho que, não sei se eu cheguei a comentar isso algum dia gravado com você aqui, que é assim, nós estamos sentados, tranquilos, nosso corpo está no que a gente chama de situação de repouso, e as nossas células de todos os nossos sistemas, né, de todos os lugares do corpo, elas estão, de uma certa forma, fazendo o trabalhinho delas no que a gente chama de um equilíbrio dinâmico. O nome técnico disso é homeostase. Aí, o que acontece? Vamos lá, Gui, vamos dar uma corridinha, meia hora, eu e você, a gente sai para correr, a gente vai perturbar esse equilíbrio, porque durante o exercício vai subir pressão arterial, vai subir temperatura, a ventilação aumenta, alguns hormônios têm a sua secreção aumentada, outros diminuída, ou seja, um carnaval metabólico enquanto a gente faz exercício, certo? Para além do desconforto que isso pode gerar nas pessoas, para além do desconforto, qual é a leitura básica que o corpo humano, o organismo faz desse tipo de estímulo, desse tipo de estresse? É o seguinte, todas essas coisas acontecem que é para a máquina não pifar. Então isso já explica de cara por que é tão difícil para as pessoas gostarem desse troço. Por que os loucos, né, a menor parcela da população, esses que são os loucos, são os que nascem gostando do negócio. Preguiça é um negócio inerente do humano. Se você tem, do ponto de vista deixado solto, né, deixado solto todos os nossos sistemas, deixados soltos, sem nenhuma interferência de decisão, sem nenhuma ponderação, você tem uma escolha entre algo que vai gastar muita energia, como uma sessão de exercício físico qualquer, ou algo que vai gastar pouquíssima energia, como uma maratona de seriado no sofá, no Netflix no sofá. A gente vai para lá porque ali a gente vai poupar mais energia, vai gastar menos energia. Então, para além de todas essas explicações, eu acho que essa ideia de que o exercício é uma aproximação da morte, não, claro que, né, falando isso parece uma coisa muito pessimista, mas vamos deixar claro que o que acontece com o corpo no momento que a gente faz exercício é uma perturbação.
Quando acaba essa perturbação, a sessão de exercício termina, o corpo tem um processo lindo, maravilhoso, mágico de recuperação, que é a sessão de exercício por uma próxima, e a gente pode, né, com isso a gente pode ir treinando o corpo para se adaptar a sessões de exercício, talvez mais longas, mais intensas, mais complexas, e aí a beleza do treinamento. Mas do ponto de vista primário, uma leitura primitiva primária, é isso, a gente está em repouso, as células estão tranquilas, fazendo o trabalho delas em equilíbrio. A gente perturba esse equilíbrio dinâmico, a gente coloca uma interferência poderosa, que é o que é. Voluntariamente a gente contrai e relaxa músculos. Isso gera uma mudança naquele momento muito grande no corpo, e o corpo precisa reagir a essa mudança. Talvez essa seja uma explicação pela qual hoje acho que não se pede mais atestado médico para uma pessoa fazer atividade numa academia. Mas até algum tempo atrás a gente tinha que entregar um atestado médico para poder ingressar numa academia. Não tinha que entregar atestado médico para ir no McDonald's, ou para ir no cinema, ou para ficar em casa vendo televisão, porque o tipo de risco é muito menor. Quer dizer, existe um risco de você perturbar esse equilíbrio, o risco de saúde. Tá? Então, isso explica uma visão muito particular minha. Eu me debruço em cima desse tema há 20 anos, praticamente, né? Olhando as pessoas com quem eu tenho o privilégio de trabalhar como personal trainer e ajudar de inúmeras formas, através de informação, vídeo, palestra, o que é que seja. Vamos lá, como é que a gente espanta isso? Como é que a gente dá um jeito de tornar primeiro quebrar essa barreira e depois fazer isso não só uma vez, né? Porque como eu sempre digo, fazer exercício físico não é sobre fazer o comportamento uma vez, é sobre como é que você consegue fazer isso no médio e longo prazo, porque uma sessão de exercícios físicos apenas não compensa ou não vai, o exercício físico não é o que a gente pode estocar, né? Não é que nem dinheiro, não é que nem bem material que você estoca. Você, para ter uma vida, benefícios que ele pode trazer, todos, saúde mental, emocional, físicos, performance, o que quer que seja, os benefícios sociais, você precisa fazer isso com uma certa frequência. Então, primeira coisa, como é que a gente começa? Como é que a gente dá o pontapé inicial? Como eu falei, a maioria de nós, quando se defronta com uma escolha, né? Duas ou mais escolhas, a maioria de nós acaba deixando o corpo mandar, deixando a natureza mandar, escolhendo aquilo que é mais fácil de fazer ou que gasta menos energia. Então, por que não trazer esse conceito para a arena do exercício físico? Vamos entender onde esse hábito começa. Muitas vezes esse hábito começa no momento que a pessoa fala assim, vou fazer ginástica agora. Então ela tira a roupa dela, põe outra roupa. Daí veio a ideia, então, de uma das dicas para quebrar essa barreira é você, então, se comprometer não a fazer exercício, mas a ter no seu dia aquele momento em que você fala, parei, vou fazer de conta que eu vou fazer exercício. Porque aí, o que acontece? Toda vez que a gente tem um status quo estabelecido, e o cérebro tem o status quo do caminho da menor resistência, tudo que vai contra o status quo sempre gera muita resistência. Isso é fundamental. Você tem um conceito pré-estabelecido, seja ele na política, no futebol, sobre relacionamento, sobre exercício. Na hora que vem um conceito diferente, vai haver resistência para você, de uma certa forma, acolher aquilo. Então, a gente precisa passar essa barreira da resistência. A ideia da roupa de ginástica é isso, mas, mais uma vez, o compromisso não é com fazer exercício. O compromisso é, eu paro o que eu estou fazendo, tiro a roupa que eu estou, visto uma roupa como se eu fosse fazer exercício e permaneço com aquela roupa por algum tempinho, 1 minuto, 2 minutos, e depois não faz mais nada, tira a roupa e volta a fazer o que estava fazendo. O que acaba acontecendo, como eu falei lá no começo, é que muitas vezes essa brincadeira, né, e tem que ser visto como brincadeira mesmo, de tirar a roupa que está se usando, seja ela uma roupa social, uma roupa menos apropriada para fazer exercício, e colocar a roupa do exercício, coloca aquela pessoa mais próxima do comportamento de se exercitar. Passa de 7, 8 dias, a pessoa chega e me dá um depoimento de o que aconteceu. Que um dia eu coloquei a roupa, eu olhei para mim e falei, pô, já tô com a roupa, vou fazer alguma coisa. E aí vem o segundo momento, quer dizer, a gente quebrou uma barreira, que era a barreira de parar o que está fazendo e se envolver com uma outra tarefa, com uma outra atividade, que é pôr a roupa de ginástica. De repente a pessoa falou, nossa, eu já tô com a roupa, deixa eu fazer alguma coisa. E o que eu faço? Bom, o que faz? Faz alguma coisa muito fácil, muito simples. E aí parte dessas pessoas que me procuram falam, o que eu faço agora? Então agora você dá uma volta no quarteirão, você sobe 2 lances de escada. Parte das pessoas fala assim, mas só uma volta no quarteirão? Mas só 2 lances de escada? Pô, já pus a roupa. Então, aí percebe como a pessoa estando num outro estado, estando vestida com a roupa de ginástica, a perspectiva que ela tem a respeito do exercício físico já se tornou
talvez muito diferente do que era antes de fazer aquilo. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, quando pensam em exercício, elas pensam naquela sessão de exercícios, talvez de meia hora, uma hora, ou na ideia de que tem que fazer, tem que gastar não sei quantas calorias, ou que aquilo vai doer, ou que aquilo vai ser... Porque o medo primitivo, o exercício físico, é lido pelo corpo primitivamente como aquela aproximação da morte. Às vezes a pessoa fala, Ivan, já tentei vestir a roupa. É pouca gente, já tentei vestir e não rola. Porque eu visto a roupa de ginástica, sei lá, eu não gosto do meu corpo na roupa de ginástica. Eu não me imagino indo caminhar na rua com uma roupa dessa. Eu prefiro ir até com uma roupa social, o que eu acho lindo. Né? Assim, a pessoa tem que ir como ela se sente à vontade. Seria a gente, de uma certa forma, como autoridade no exercício, aí eu levanto essa bandeira há muito tempo, mas isso aí precisa ser dito com bastante cuidado. Assim, faça o que você pode fazer entre quatro paredes. E isso daí significa o seguinte, olha, quer fazer exercício de cueca, quer fazer exercício de roupão, não tem problema. Mas entenda uma coisa, é deixar super simples e dizer o seguinte, qual é o exercício que as pessoas têm que fazer de hoje até o fim da vida? É sentar e levantar, porque não vão desligar a gravidade, pelo menos não tem perspectiva de desligar o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ah, Ivan, mas por que tem que agachar e levantar? Para ficar com o glúteo duro? Não. É porque o dia que não conseguir mais fazer isso no vaso sanitário da própria casa, é o dia que vai para uma casa de repouso. É o dia que, ou então vai alguém para sua casa para entrar com você no banheiro e fazer coisas no banheiro que você, a partir de um determinado momento muito cedo na vida, passou a fazer sozinha. Então, dá essa carteirada de autoridade, dizer, olha, não importa como você vai fazer, faça de cueca, faça pelado, pode fazer inclusive fumando, bebendo se quiser, mas não deixe de sentar e levantar 12 vezes por dia, 2 vezes ao dia. Não sentou na cadeira, levanta e senta 12 vezes. Acabou. Ah, mas é só isso. Olha, a princípio é. E se você conseguir fazer isso e ficar fazendo só isso a vida toda, já é melhor do que ter ficado o dia inteiro só no sofá. Já vai ter. Agora, quer emagrecer? Aí isso é outro papo. Então, é muito sobre a ideia de trazer as pessoas para dentro e depois ver como é que a coisa vai acontecer. Agora, óbvio, toda vez que alguém, seja através da história da roupa de ginástica, vestiu a roupa, já quebrou aquela barreira, ou ter um grupo, ou até mesmo quando a pessoa fala assim, bom, entre quatro paredes eu faço como eu quiser. Pode fazer do jeito que quiser, pode fazer assim, no escuro, como eu falei. Mas uma vez que a pessoa percebe que ela é capaz de fazer aquilo, aí, obviamente, entra em cena tudo aquilo que eu acho que aí a mídia ajuda, aí a ciência ajuda, aí tudo, porque aí o exercício é um caminho para emagrecer, o exercício é um caminho para ficar mais bonito, o exercício é um caminho para viver mais, para viver com mais qualidade. Aí esse monte de coisa entra. Mas quando essa promessa é feita lá na frente, fica um gap muito grande, fica um abismo muito grande entre um sedentário, uma pessoa que está assumindo a preguiça. Não é fácil a gente assumir as nossas limitações, a pessoa assume a preguiça, né? Mesmo que ela não queira assumir, ela olha no espelho. Mesmo que ela não queira assumir, ela sabe da história dela, tá não sei quantos anos sem fazer nada, né? Já, às vezes tem dor, às vezes tem limitação já para isso. Então, o exercício se torna um caminho. Mas quando essa promessa é feita lá no começo, o gap é muito grande, a distância é muito grande na percepção de quem está preguiçoso e sedentário. E aí, se a gente aproxima, se a gente traz a pessoa para dentro e fala, não, tem uma ponte aqui, ó, presta atenção. Vamos fazer o seguinte, não precisa fazer nada de exercício, vamos andar na ponte aqui só um pouquinho, só veste a roupa de ginástica, vê como você se sente. Se a pessoa se comprometer com isso, a chance de um dia, após poucos dias seguidos em que ela se compromete a pôr a roupa, ficar 2 minutos, a chance de em um dia ela perceber que depois que está com a roupa, pode ir fazer alguma coisa, porque já quebrou a barreira inicial, que é a mais difícil, aumenta significativamente. Um hábito, um comportamento, é mais ou menos como um relacionamento, é mais ou menos como uma ideia. Ele é sempre muito frágil no começo. O momento de maior fragilidade é o início. Depois que começa, depois que tem uma estratégia para trazer para dentro, claro, poucos vão virar atletas. Talvez menos gente. Não é essa, né? A ideia nem é A essa. ideia, exato. E poucos também, talvez menos gente ainda, vai começar esse troço, vai começar essa jornada de vida mais ativa e vai gostar. O objetivo, acho que muito do marketing em cima do exercício é aquela coisa de querer converter o infiel, sabe? De dizer, você vai começar e você vai gostar. Não, é possível que nunca goste. Mas do mesmo jeito que, sei lá,
muita gente vai passar pela vida inteira sem gostar de passar fio dental, porque machuca, porque sangra a gengiva, sem gostar de escovar os dentes, sem gostar de usar a roupa que é a roupa social do trabalho, mas vai ter que usar. Né? Então, do mesmo jeito que a gente acaba se adaptando a algumas outras, o exercício físico passa a ser mais uma. Né? Só que a diferença entre usar roupa social e fazer exercício é que se a pessoa de fato consegue aderir, é um dos poucos investimentos, seja ele de dinheiro, de tempo, de energia, um dos poucos investimentos que eu conheço que tem retorno absolutamente garantido e, se bem orientado e de uma certa forma seguro, né, o retorno não só é garantido, ele pode ser desproporcional. Por que as pessoas prometem tanto começar em janeiro? Promessa de Réveillon, né? Estou virando o ano que vem eu começo. Ou segunda-feira eu começo. Por que nunca é na sexta, nunca é na quarta-feira? E por que eles prometem no domingo à noite e na segunda-feira arrumam aquela desculpa? Ou até melhor, pode passar por isso, mas como conseguir manter a promessa? Vamos lá. Olha só, tem alguns aspectos interessantes. Não deixa eu terminar de falar sem cobrir todos. Eu acho que existe um desejo. Todo mundo, acho que foi você mesmo que falou isso para mim um dia, você usou até uma palavra que eu não vou falar aqui no vídeo, mas você falou, ninguém acorda de manhã, se preguiça fala, nossa, como eu quero me dar mal hoje, né? Ninguém é assim. Então existe um desejo, enquanto houver vida, existe um desejo de qualquer mente minimamente saudável, qualquer sistema emocional, mental, relativamente saudável, existe um desejo que o dia seguinte seja melhor que o dia de hoje. Esse é o primeiro motivo pelo qual as pessoas então fazem essas promessas. Segundo motivo, nós estamos todos condicionados, e eu posso dizer que isso de uma certa forma ajuda, mas a gente já vive hoje um momento interessante, eu posso falar até por experiência própria, hoje eu consigo olhar para a minha semana, para mim, se eu quiser, todos os dias são sábados, todos os dias são quartas, segundas, mas a gente vive num sistema ditado pelas fatias de tempo. Então, pensando por isso, existe uma semana que termina e começa, existe um ano que termina e começa, né? E aí isso, de uma certa forma, é uma força externa para alguém que está com o desejo de ter uma vida melhor e fazer exercício. Então, por isso, muita gente resolve começar na segunda. É um marcador de tempo com o qual a gente se acostumou desde a época da escola, ou até antes da escola. Papai e mamãe que trabalham, brincam com as crianças, que ainda não vão nem na escola, só no final de semana, com aquela intensidade. Por quê? Porque de segunda a sexta, papai e mamãe estão trabalhando. Então, vê como é presente na organização da dinâmica de vida a ideia de uma semana. Eu gosto de um termo que se chama armadilha do momento mágico. O que é a armadilha do momento mágico? Se a gente pegar o Réveillon, aquele momento que está todo mundo brindando e está celebrando, muitas vezes você está em família ou perto de amigos, pessoas que você ama, muitas vezes tem bastante comida e álcool envolvido, e muitas vezes também tem espetáculos de fogos, e tem toda aquela aura de que o ano que vem, então muda um ano no calendário, todo mundo já ficou mais velho aquele ano. Imagina, né? Mais uma vez, os marcadores mentais, comportamentais da existência, tem um momento mágico ali. O que é um momento mágico? É um momento em que, perante toda aquela... Vamos deixar o álcool de fora, vamos imaginar que não exista nenhuma entorpecência possível. Ainda assim, os fogos e toda aquela ideia de ano novo, renovação, 1º de janeiro e tal, brindando com a família, comendo com a família, né, celebrando, aquilo cria uma percepção interna de que, então, legal, agora é o momento de eu me comprometer com um monte de coisa que eu quero fazer, planejar esse próximo ano. Uhum. E o que acontece? Nessa situação, é mais ou menos, por exemplo, só que é uma esfera diferente, mas é quando você vê um técnico de futebol indo para a televisão e falando, olha, agora, depois do jogo, que nós estamos emocionalmente influenciados pelo resultado do jogo, seja ele positivo ou negativo, eu não quero comentar nada. Então, por quê? Porque naquele momento, né, do dia 31 para o dia 1, é um momento mágico, um momento de mudança, de fogos. Naquele momento, alguns dos nossos reguladores, vamos chamar assim, decisionais ou racionais, eles estão um pouco envolvidos com esse processo mágico. E a gente se compromete, fala, então, esse ano eu emagreço. Muitas vezes as pessoas até superestimam o que dá para ser feito em um ano. É um processo como qualquer outro na vida. O cara quer aprender, sei lá, aprender um idioma. Olha que interessante a comparação que eu vou fazer que me ocorreu agora. O cara quer aprender um idioma, árabe, que nem eu falo, nem você fala. Você não fala árabe, fala? Não. Não, árabe. A gente vai, eu e você, numa escola, aprender árabe. A gente chega lá,
2 brasileiros querendo aprender árabe. Lá na escola os caras falaram, nosso método garante que em 4 anos, vocês vindo 3 vezes por semana aqui, em 4 anos, quando terminar esses 4 anos, vocês dois vão falar, escrever, entender e falar, escrever, entender, vão ter o pacote árabe, pronto, virou língua fluente para vocês. Beleza, a gente começa a ir lá, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Aí um dia, Gui, eu me apaixono por uma árabe que não fala português, só fala árabe. Você acha que eu vou levar 4 anos para aprender a falar árabe? Não vai, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu estou dizendo isso o seguinte, é importante o processo? Claro que é. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão vendendo, e a paixão pode acontecer? Pode, mas desde que eu esteja no processo. É preciso honrar essa vontade, esse desejo. Então, quando alguém diz para você ou para mim, fala assim, puxa, Ivan, eu queria emagrecer um pouquinho, porque eu tenho agora um evento, casamento de um filho, eu queria estar mais magro, mais magra. Quando um cliente fala uma coisa dessas pra gente, então como é que funciona? A gente tenta fazer de tudo para que a pessoa, de alguma maneira, perca a maior quantidade de peso até ali. Eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida na virada do ano de 2018 para 2019. Legal, então na hora que você estiver brindando, putz, deixa o desejo vir e tal. Aí no dia primeiro, o que você faz? Dia primeiro você se compromete a só vestir a roupa de ginástica. Ah, Ivan, mas só vestir a roupa? Porra, então quer dizer que o nível de energia dentro de você já vai além da roupa. Legal, então faz um pouquinho, dá uma voltinha no quarteirão e depois faz 12 movimentos de sentar, levantar num banquinho qualquer. Poxa, mas só 12? Pô, legal, então você está preparado para um pouquinho mais. Quer dizer, essa possibilidade de personalização que eu acredito que as pessoas precisam se sentir autorizadas a ter. Digita hoje qualquer programa de exercício em Google e em YouTube e a quantidade de vídeos com exercícios... Aplicativo também, né? Aplicativo. A coisa é monstro, é muito, Entrar na muito... loja de aplicativo do celular tem... Você não sabe qual baixar. Exato, e aí você baixa um, aí esse um diz assim, tem lá um cara muito, às vezes é um cara muito inteligente, muito bacana, uma comunicação muito gostosa e tal, o cara fala, eu vou te mostrar quais são os 4 exercícios mais poderosos para emagrecer, aí o cara mostra 4 exercícios. Legal, vamos aqui então pensar o seguinte, qual mindset que a pessoa precisa se treinar, talvez, mais do que o corpo, porque o corpo é uma consequência, para ela conseguir começar a segunda-feira. Como começar na segunda-feira? Ou, vamos pensar amanhã, né? Na terça, Ouvir na hoje, quarta. a gente não sabe que dia a pessoa está ouvindo isso ou assistindo. Sou sedentário. Como eu começo amanhã? O que Eu já eu falo pergunto... para mim mesmo? Você é um cara que gosta muito da questão do diálogo interno, né? A gente conversa com a gente Isso, mesmo. É o que o tempo falar para todo. nós mesmos para a gente conseguir começar amanhã. A gente está conversando com a gente mesmo. O que acontece é que dentro de mim, dentro de você, Guilherme, dentro de qualquer pessoa que esteja vendo, assistindo, ouvindo isso aqui, dentro de nós mora mais um de nós, ou mais alguns de nós, e boa parte desses são muito mais preguiçosos do que nós de verdade podemos ser. Estou aqui comendo, fumando, vendo televisão enquanto eu vejo esse vídeo. Estou dirigindo enquanto eu vejo o vídeo. Se você estiver dirigindo enquanto você ouve a gente aqui, não precisa fazer isso agora. Mas quase em qualquer outra circunstância, ouvindo o que eu estou falando, você é capaz de dar o pause no vídeo e fazer 12. Ah, mas e se eu já fiz 12 quando você falou a primeira vez? Para agora e faz mais 12. Pô, mas duas? São várias alternativas, né? Você me faz lembrar de um livro que eu li do cara ensinando que no carro, toda vez que parar no semáforo, você fazer respirações profundas até o semáforo abrir. Então, se estiver no carro, descobre algum jeito de fazer, nem que seja respiração profunda. Se estiver no trabalho, levanta e vai pegar água, enfim. Vamos caminhar para o final aqui, que tem um monte de dica do Show Sedentarismo. O que você fez ontem ou hoje, ou vai fazer hoje, ou o que vai fazer amanhã para não ficar sedentário? Pô, Gui, inclusive está publicado, foi que bom que você pegou isso hoje. Ontem e hoje eu fiz 40 minutos de caminhada barra corrida, eu finalmente melhorei da lesão do joelho, tô tratando uma lesão nas costas, e está documentado nas minhas redes sociais, está no Facebook, está no meu perfil do Garmin, no Garmin Connect. Então, ontem e hoje eu fiz isso e eu estou comprometido porque eu venho fazendo há mais tempo,
Só que eu comecei a registrar no meu Garmin aqui só ontem, então eu estou comprometido a ganhar aquela medalhinha do Garmin que diz o seguinte: 7 dias seguidos você ganha uma medalhinha dentro. Esse é meu compromisso. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir amanhã. O que eu sei é que hoje, os 40 minutos que eu fiz hoje, eu consegui percorrer uma distância maior do que a de ontem. Ontem acho que foi 4 quilômetros, hoje foi 4,3, 4,4. Ainda estou conseguindo correr e caminhar, ainda tenho medo de machucar os joelhos, que é a verdade, e eu estou com um pouco de dor nas costas. Mas ontem e hoje foi documentado, e eu estou documentando. Tá? Para mim está funcionando isso, para mim está funcionando ter o aplicativo. Bom, enfim, eu tenho, talvez, eu devo ter uns 12 gadgets ligados ao exercício, fora o que eu baixei de aplicativo para o celular e tal, mas o meu relógio, o meu Garmin, ele é um super companheiro, que é o Garmin, todo mundo que conhece um pouquinho da marca sabe, é feito para corredor, né? Então, tem métricas interessantes, enfim. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu quero fazer 7 dias. Eu quero matar 7 dias na sequência para ganhar a medalhinha do aplicativo. Show de bola. Hoje eu bati corda para minha filha pular e para as amiguinhas dela pular, tinha umas 10. Fiquei lá quase 1 hora batendo corda. Vou fazer um alongamento daqui a pouco quando a gente desligar aqui. Talvez ainda role uma fita suspensa, mas estou meio deixando para amanhã. E amanhã. Fita suspensa é animal. Fita suspensa é animal, adoro. Eu gosto, tenho na varanda do apartamento. E outra coisa, amanhã tem uma sériezinha de musculação que 4.1 indo para 4.2, a musculação é quase obrigatória. E recado final para a gente acabar, Ivan, vamos lá. Deixa eu falar só mais uma coisa. Nesses próximos 7 dias, um dos dias que eu não sei qual. Não, próximos 7 não, já foram 2, mas vai ser agora no meio da semana. Um dos dias que eu não sei qual vai ser, porque eu quero me pegar de surpresa, a minha caminhada / corrida vai acontecer na madrugada. De preferência, uma madrugada que esteja fria, porque o que eu estou treinando ali não é só o meu corpo, mas é também a minha mente. O momento do exercício físico, ele pode e deve, já emendo a dica aqui, o momento do exercício físico, ele pode e deve ser um momento em que a mente está sempre presente. Para mim, assim, os efeitos de uma sessão de exercício físico, para mim, qualquer, não importa o que ela dure, não importa o que eu faça, tá certo. E você foi atleta, você é da área, você não sei assim, mas eu tenho preguiça como todo mundo, enfim, não importa. Os efeitos do exercício físico, seja eles são potencializados, aliás, não é que eles são potencializados, quando a gente tira o componente mental de uma atividade física, a gente está contrariando o nascimento do movimento, porque o movimento e o pensamento têm uma relação muito íntima. O cérebro humano, a parte racional, a parte que pensa, que toma decisão, ela se forma a partir do movimento e não o contrário. Ou seja, no momento que o ser humano precisa tirar as 2 mãos do chão e começa a caminhar com os 2 pés, nesse momento começa a se formar evolucionariamente a última camada de neurônios ali, a caixa do crânio, a caixa cranial se expande para acomodar um cérebro maior, e aí se forma, então, o que a gente chama de neocórtex, que é a parte do pensamento. Pensamento nada mais é. Deixa isso para um próximo. Mas pensamento nada mais é do que internalização de movimento. Por isso, não deixa a tua cabeça fora da tua atividade física. Não vai fazer atividade física, principalmente se está começando vendo televisão. Dá um jeito de pensar na vida enquanto está fazendo exercício. Tenho certeza que você vai ter ideias fantásticas. Tenho certeza. Pode ouvir música? Pode, porque a música ela dá uma mexidinha com o humor. Mas não vai colocar a televisão na frente, ainda mais se você ficar com o controle remoto na mão, porque a tua mente vai ficar distraída, você vai querer ficar mudando de canal. Não vai funcionar. Ah, mas não passa mais rápido? Muito depois que você já for um indivíduo ativo, uma moça ativa, um rapaz ativo, um senhor, uma senhora ativa, aí talvez a televisão possa te ajudar um pouco. Então, esteja presente, cabeça presente no exercício. E show sedentarismo? Show sedentarismo, é isso aí.